A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Pegue a sua Bíblia para nós continuarmos a nossa leitura e reflexão sobre o livro de Daniel. Nós vamos ler agora o capítulo 7. Deus, o nosso Deus, é o único que sabe o futuro. Embora existam homens que digam ter o poder de falar o futuro, de prever o futuro. Por exemplo, existe aí um tal profeta chamado Nostradamus, que praticava algo que a Bíblia abomina, que é a hidromancia, tentar ver o futuro pelas águas. Na verdade, ele não tem esse poder, né? Somente Deus conhece o futuro. E Deus tem revelado em sua palavra muito do que vai acontecer. Deus já revelou os reinos que viriam sobre a terra ao profeta Daniel. O que nós vamos ler aqui é similar ao que foi revelado no sonho do Nabucodonosor, daquela estátua que ele viu, só que a visão de Nabucodonosor é uma visão mais humana. A visão que Deus dá aqui a Daniel é uma visão mais espiritual, mostra que os reinos são, na verdade, bestas feras, animais indomáveis, são demônios que estão por trás desses reinos que estiveram na terra, né? O último reino que está para surgir é o reino do anticristo. O próprio nome diz que ele será contra Cristo. Só que ao mesmo tempo que ele será contra, ele será também alguém que vai desejar se passar por Cristo, vai desejar ter a glória de Cristo. Lá em Apocalipse fala do anticristo, né? Ele é uma besta e fala que ele vai ser ferido de morte. E o falso profeta vai como se fazer ele reviver, né? Dá a entender que ele vai, na verdade, simular uma ressurreição. Então, em tudo, ele vai tentar ocupar o lugar que Cristo hoje ocupa. Um dos indícios, né, de que nós estamos caminhando para o reino do anticristo é o globalismo, a tentativa de promover um governo único ou uma associação de países. Isso, na verdade, mostra que o plano de Deus para o futuro está acontecendo, aquilo que foi revelado. E o plano de Deus é que, após o reino do anticristo, Cristo venha e estabeleça o seu reino eterno, que será um reino de paz, de justiça, de alegria sobre a terra, como nunca houve. O reino de Cristo vai trazer o que o homem sempre desejou, mas não conseguiu, que é justiça sobre a terra. Nós vemos aí várias ideologias políticas que prometem igualdade, liberdade, mas nenhuma delas tem conseguido promover a justiça, a paz e a harmonia da terra. Mas Cristo vai fazer isso. Nós estamos caminhando para isso. Eu faço um alerta a você que está meio fraco, estou com um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Não é hora de ficar assim. A gente sabe que a vinda de Cristo é iminente, ele pode vir a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Quando o Senhor Jesus falou da sua segunda vinda, ele deixou bem claro que muitas pessoas seriam pegas de surpresa. Ele prometeu, né, preparar um lugar para nós. Lá no Evangelho de João, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, volte antes que ele volte. Porque quando o anticristo se manifestar, ele vai controlar o comércio mundial. Ninguém vai poder comprar nem vender se não adorar a besta, a sua imagem e receber a sua marca. Amém? Então, se você ficar, você vai ter que pagar com a vida, fugir, passar fome, porque se você adorar a besta, aí você perde a sua salvação. Amém? Então é melhor você estar preparado. Jesus, ele falou uma parábola, que é a parábola das 10 virgens, que estavam se preparando para um casamento.
e 5 eram nécias e 5 prudentes. As prudentes traziam o óleo e as nécias não. Então, quando o noivo chegou, elas não tinham óleo sobre a sua candeia. Então, elas ficaram de fora das bodas do Cordeiro. Então, não fique de fora dessa festa maravilhosa que vai ser o casamento entre Cristo e sua noiva. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler o capítulo 7, nós vamos ler a primeira parte, onde é revelado a Daniel os reinos que virão sobre a terra e a vitória final de Jesus Cristo, destruindo todos os reinos que se manifestaram aqui na terra. Diz assim, Daniel 7, não pegou sua Bíblia ainda? Pega lá e vamos ler juntos. Daniel 7 diz assim, no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes um dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu um coração de homem. A seguir viram um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em Apocalipse diz que o Senhor, ele tem selecionado para si pessoas de todos os povos, línguas e nações. Nós temos notícia que existem trechos da Bíblia traduzidos para o Tupi-Guarani. Então, nesse dia, haverá pessoas que glorificarão a Deus em Tupi-Guarani, porque todo mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A diferença é que alguns vão reconhecer porque desejam, porque amam a Cristo. Outros vão reconhecer porque ele vai vencer, ele vai
vamos dizer assim, destruir o reino do anticristo, estabelecer o seu reino que não terá fim. Essa mensagem que Daniel recebeu, ela é similar, essa visão, né, do futuro, é similar àquela que Nabucodonosor recebeu. Esse leão com asas representa a Babilônia. O leão sempre foi símbolo da Babilônia, né? E o fato desse leão se levantar e andar como homem foi, na verdade, a transformação que Deus operou no coração de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, ele era arrogante, mas depois que ele pastou com os animais, o seu coração mudou e ele deu glória a Deus, né? Certamente a sua tirania diminuiu devido a essa experiência que ele teve com Deus, né? Depois nós vemos o urso, esse urso representa a Pérsia, né? Depois nós temos um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. Esse leopardo representa a Grécia. Alexandre o Grande foi o líder de um dos maiores impérios que houve sobre a Terra. Recentemente tentaram investigar a causa da sua morte. Alguns acham que ele morreu de varíola, outros acham que seus generais o mataram porque ele queria conquistar, e o pessoal já estava, né, querendo ir para casa, já estava bom, já tinha bastante reino conquistado, mas o homem não parava, né? E depois que ele morreu prematuramente, morreu bem novo. O seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Então aqui a Bíblia é fiel ao que a história nos mostrou. Realmente esse reino passou a ter 4 cabeças, né? O último representa o Império Romano e seu desdobramento, que será o anticristo, né? O reino do anticristo não será um reino grande como foi o reino da Babilônia, como foi o reino da Pérsia, como foi o reino grego, como foi o Império Romano. Ele será um reino apoiado por 10 nações, porque eram 10 chifres, né? E esse chifre pequeno que subia era o anticristo, e ele falava com arrogância. Nós vemos que estamos vivendo tempos em que a fé cristã vem sendo atacada, vem sendo blasfemada de maneira explícita, né? Por exemplo, nós vemos pessoas dizendo a Bíblia precisa ser atualizada, pessoas acusando o apóstolo Paulo de ser machista, de ser a favor da escravidão. Então nós vemos assim muitas pessoas querendo acusar os cristãos de ser o povo do ódio, né? Como assim, né? Se nós aprendemos o nosso mestre a amar, mas os homens não estão suportando a sã doutrina, como o Paulo profetizou, que os homens sentiram comichão no seu ouvido. Então os homens não querem ouvir mais que a fornicação é pecado, que o homossexualismo é pecado. Então hoje eles querem, na verdade, mudar o evangelho. Na verdade, eles não querem ouvir a reprovação do seu pecado. E como a fé cristã exige uma conduta moral que eles não querem ter, então hoje eles atacam a fé cristã, né? Atacam a Bíblia, a fé cristã, e a gente sabe que o reino do anticristo vai ser um reino baseado aí nessa oposição a Cristo, que muitas vezes vai ser camuflada, não vai aparecer explicitamente, mas ela já tem começado aí a aparecer e vai se desenvolver ao ponto das pessoas começarem a desprezar a Bíblia e a palavra de Deus. Amém, meu querido irmão? Interessante aqui uma observação que eu quero deixar a você. Esse termo que Daniel usa para Jesus, que a gente sabe que representa Jesus, é Filho do Homem. Cristo, o Senhor, quando esteve aqui na terra, ele tomou esse título para si, ele dizia que ele era o Filho do Homem, né? Então, aquele que está aqui no livro do profeta Daniel, vindo para pôr fim ao reino do anticristo, estabelecer um reino eterno. Jesus também citou o profeta Daniel no seu sermão profético, quando ele fala, né, da profanação que o anticristo vai promover no templo que ele vai reconstruir.
Ele fala assim: quando vires a abominável desolação do qual falou o profeta Daniel. As profecias são verdadeiras e estão se cumprindo. Se você está longe do caminho do Senhor, volte antes que Ele volte. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão afastados, traga de volta, daqueles que estão fracos, Senhor, para que possamos estar preparados para subir com Cristo, Senhor, e ceiar com Ele, e participar das bodas do Cordeiro, Pai amado. Tira, Senhor, o coração de pedra, põe um coração de carne. Tira o coração voltado, Pai, para as coisas do mundo, para os bens materiais, e põe um coração voltado para a Tua palavra, para a Tua igreja. Aquele irmão que está fraquinho, que não sente mais vontade de ir na igreja, Tu possa operar no coração dele. Aquele irmão que precisa se arrepender de um pecado, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha envolvê-lo agora e ele possa, Pai, ter forças para renunciar ao pecado, para se santificar, Pai amado, que o Teu Espírito Santo santifique ele e que ele busque, Pai amado, essa santificação, que ele persevere nos seus caminhos, para que quando o Seu Filho voltar, ele possa estar de pé. Tem misericórdia de cada um de nós, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro.